Around the world, 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 around the world. Tá? É óbvio que a minha pergunta é uma pergunta dificílima de responder. Mas assim, vocês procurem se limitar a 2, 3 minutos. Dificílima porque é genérica e complexa, não porque é complicada. Né? A pergunta é muito, muito simples e provavelmente vocês já se fizeram. Porque assim, ó, das apresentações de vocês os 4, nós vimos praticamente só coisa boa, né? Certo? Quer dizer, a gente tem a necessidade, quer dizer, o problema existe, é relevante, enfim, a gente tem que atacá-lo. A gente tem a tecnologia, a gente tem os mercados, né? A gente já legislou em alguma medida, né? Já regulou em alguma medida, né? Enfim, temos essas cadeias aí que estão nos pressionando, essas cadeias que eu chamo de cadeias críticas, né? Vocês mencionaram medicamentos, alimentos, mobilidade urbana / pedágio, logística, cargas, a parte fiscal e aduaneira, né? E outras que foram mencionadas mais brevemente, né? As cadeias estão aí, algumas soluções existem, muitas são parciais, enfim, assim, com absoluta consciência de quem as propôs, né? Que falta. Tem um caminho pela frente, né? Mas assim a gente vê um caldeirão, né? Quer dizer, a gente tem os meios, e a minha pergunta é o que falta? Porque a gente também tem aquela sensação que nós está distante ainda de falar que a gente tem alguns cases de sucesso, né? Que envolvem a parte de autenticidade, segurança e tudo mais, mas o que nos falta como coletivo? E aí, como coletivo, eu envolvo todo mundo, é a indústria, o indivíduo, né, o usuário, a indústria, o prestador de serviço, o governo, as empresas, enfim. Tá? E assim, eu acho que vocês pegam esse gancho, deem a opinião de vocês e já concluam. Se tem alguma mensagem bacana que vocês gostariam de deixar, que vocês julgam que é importante, essa é a ocasião, tá? Queria começar parabenizando a todos, todas as apresentações foram muito legais, acho que trouxeram temas exatamente trazendo isso que o Marcelo perguntou um pouquinho agora, né? Eu vou tentar resumir, assim, eu acho que o que falta? Falta bastante coisa. Então, a gente precisa educar cada vez mais as pessoas, e aí a gente está falando tanto da indústria, como a gente está falando de governo, a gente está falando de consumidor final, a gente está falando de todos os pontos. Falta a gente entender que o valor do Smart Packaging é diferente do custo, então a gente não pode olhar para quanto custa colocar essa solução, e precisa olhar para o que isso traz. E eu acredito que, embora tenha, sim, algumas coisas já sendo feitas em termos de legislação, falta a gente legislar a respeito. E legislar é uma maneira da gente acelerar, é uma maneira da gente trazer regras para que todos joguem o mesmo jogo. E aí, até respondendo tangencialmente uma das perguntas que foi feita, embora a gente tenha hoje players e embalagens fazendo coisas com menor qualidade, eu acho que é exatamente aí que entra a legislação. A gente não pode aceitar que existam embalagens onde a gente não consegue ler informações sobre o produto. A gente precisa, sim, que existam regras, e isso vai trazer benefícios, vai trazer todo o valor do Smart Packaging para toda a cadeia e para todos os usuários. Eu acho que é uma questão da percepção de valor de cada um dos passos da cadeia que você tem de trânsito de um pacote, seja desde a parte de produção para a parte de rastreio e proteção de marca, até a parte de conscientização do próprio consumidor, de começar também a exigir esse tipo de informação, seja ele na parte de consumo, por exemplo. O que eu enxergo também é que dificilmente vai ter uma solução única que vai servir para qualquer cenário de utilização. Por quê?
porque vão ter requisitos de aplicações que vão ser diferentes. Até a informação ela pode ser padronizada, mas a forma de implementação talvez seja diferente em função das exigências de cada uma das cadeias. Então, é difícil você ter uma padronização das tecnologias que vão estar embarcadas na parte de empacotamento inteligente. Então, eu acredito que vai ter um mix de tecnologias, mas quem vai demandar vai ser os vários elos da cadeia, suportado por uma legislação de homogeneização por trás. Eu acho que também muitos projetos eles acabam não chegando em alguma solução execuível, porque perde-se o objetivo inicial, né? Eu vou contar uma história aqui para vocês. A gente, quando estava concebendo lá, junto com a Anvisa, apoiando a Anvisa na rastreabilidade de medicamentos no Brasil, levantou todos os problemas da cadeia brasileira e tentou desenhar uma solução que atendesse a maioria desses problemas. E aí a gente foi fazer um benchmarking, né? Fomos visitar, por exemplo, o sistema europeu de rastreabilidade de medicamentos, que é bem diferente do brasileiro. Ele não endereça todos os elos da cadeia, etc. E ele foi colocado em operação em fevereiro de 2019. Então é um sistema bem recente. Aí eu cheguei lá com toda aquela problemática brasileira na cabeça, etc. Fui conversar com os europeus, aí eu falava assim, como vocês resolvem a questão do roubo de carga? Eles falaram, olha, o sistema europeu ele foi criado especificamente para a questão da falsificação. A gente não endereça roubo de carga em relação a isso. Aí, perfeito. Continuou as reuniões, trocamos informações, etc. Aí eu ia lá e falava uma outra pergunta. Eles falavam, olha, o sistema europeu ele foi criado só para a questão da falsificação. Ele não foi criado para esse objetivo que você está trazendo aqui para a gente. E assim por diante. Então, assim, quando você endereça uma solução, o objetivo dela tem que estar muito claro e você tem que perseguir aquele objetivo até o final. É muito fácil se perder no meio do caminho achando que o Smart Packaging é uma solução milagrosa que vai resolver todos os problemas da operação que você tem. Então, atinja aquele objetivo em primeiro lugar e depois vá para outros objetivos que não estavam endereçados inicialmente. Do nosso lado aqui, governo federal, há necessidade realmente de iniciativas que possam estruturar melhor o setor sobre esses aspectos que foram vistos. Tanto o aspecto de fomento às atividades de pesquisa e desenvolvimento, quanto o incentivo ao uso dessas tecnologias, bem como o cuidado dos aspectos regulatórios, que, no fundo, não é o governo federal que executa. Nós somos, na realidade, formuladores. Nós precisamos estimular a área legislativa a discutir essas questões, a votar essas questões, a aprovar essas questões, para que tanto o governo federal, por um lado, no caso o executivo, possa atuar dentro do seu papel constitucional e também até no que a legislação estabelecer, bem como as outras instituições, entidades e áreas, não só de governo, mas da sociedade como um todo, também poderem atuar. Então, realmente, como a Paula disse, nós temos aí muitas ações ainda a serem implementadas, muitas iniciativas, e do lado do governo, assim, eu gostaria que a gente integrasse todos esses sistemas que estão aí, um sistema que congregasse realmente todas as aplicações possíveis em todas as áreas, sejam fiscais, seja de transporte, seja de soluções específicas para cada grande segmento, né? Mas sejam serviços, medicamento, identificação de meios de transporte, enfim, tem aí uma infinidade de projetos que precisariam ser desenvolvidos. Mas o desafio realmente é muito grande, mas nós temos caminhado bastante também. Então, eu encerro aqui a minha fala, porque o importante agora é a premiação dos cases, que foram projetos também muito interessantes, e pelo lado governamental também foi muito bom conhecer essas iniciativas que estão em andamento.